Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado de rações. E quem está aqui com a gente para trazer as informações a respeito desse setor é o Ariovaldo Zani, que é CEO do Sim de Rações. Seja muito bem-vindo aqui conosco, Ariovaldo. Obrigado pela oportunidade, Letícia. Um prazer falar contigo e levar informações aí aos seus espectadores aí. Ariovaldo, só relembrando então a quem nos assiste aqui no Notícias Agrícolas, no final de mês de junho o Sim de Rações divulgou uma expectativa de crescimento para o setor aqui no Brasil. Então, para as rações de aves, o crescimento em 2020, a perspectiva é de aumento de 3,6%. Da ração para bovinos de 3,5% e da ração para suínos de 5%. Essa é a perspectiva que vocês trouxeram, então, para 2020. Eu queria saber, Ariovaldo, como é que está a demanda nesse momento por rações aqui no Brasil? Continua alinhada, né, a essa expectativa aí, principalmente atrelada ao desempenho da indústria, da cadeia produtiva de proteína animal, que tem encontrado aí, né, boas oportunidades no mercado internacional, então as exportações, e também no consumo doméstico, né, o auxílio emergencial que o governo providencialmente, né, proveu, né, àqueles mais necessitados, né, levou a uma melhora, né, no consumo de gêneros de primeira necessidade, os alimentos, notadamente, e isso faz com que a cadeia de proteína animal seja bastante demandada, né? Então, esses dois fatores, né, continuam aí permitindo que haja esse ritmo, né, de avanço na cadeia de proteína animal. Nós, particularmente, somos a indústria da alimentação animal, respondemos a esses estímulos, né? Quando a proteína animal vai bem, nós também seguimos. Quando ela tem se ela retrocede, a gente sente esses efeitos também, né? Certo, Ariovaldo. A gente vê, então, as exportações indo muito bem, principalmente se a gente fala aí de carne suína e carne bovina. O mercado interno aqui também a gente vê uma recuperação pouco a pouco no consumo, mas a gente tem também um horizonte aí de uma possibilidade desse auxílio emergencial cedido pelo governo federal, que você citou, de que esse auxílio ele termine, né, em breve. Como que você enxerga isso? É possível que haja uma queda no consumo da proteína animal aqui no mercado interno? E lembrando também que a maioria, né, a maior parte da produção da proteína animal fica aqui no Brasil? Bom, caso, né, o auxílio emergencial, se realmente, né, ele foi interrompido, né, a partir aí do último trimestre, do último quadrimestre, evidentemente, né, que esse efeito vai influenciar, né, ou pressionar a demanda por proteína animal, né, como eu havia antecipado. As exportações a gente entende, né, que elas se manterão ainda por conta dessa dependência, principalmente da China, né, de proteína animal. O Brasil é um grande fornecedor, um grande parceiro comercial. Agora, é lógico, né, as questões voltadas aí, fazer previsões ou antecipar, para nós está muito difícil, né? Eu imagino que para qualquer setor econômico, seja no Brasil ou mundo afora, por conta da instabilidade que a pandemia causa, né? Então, a magnitude dela, né, enfim, tem países que estão sofrendo mais, outros menos, e a questão da longevidade dela, né, enfim, da extensão dela, países que já controlaram, outros não, o aparecimento de eventuais segunda onda, ou é uma onda mais extensa, surtos. Então, todas essas variáveis, né, têm dificultado muito, né, o planejamento estratégico, enfim, e a elaboração de previsões, né? Então, é lógico, né, que isso tudo pode ser modificado, mas hoje a visão que a gente tem é que as exportações devem se manter. Isso continua tracionando a demanda por proteína animal e, então, favorecendo a nossa indústria da alimentação animal. E, no caso, realmente você tem razão, no caso do consumo doméstico, a interrupção do auxílio emergencial
certamente, no mínimo, vai provocar uma modificação na matriz de consumo. Então, a proteína animal mais cara geralmente deixa de ser consumida e o consumidor busca uma alternativa mais barata, né? Embora tudo pode acontecer também diante das dificuldades e no cenário político, né? Se o Executivo e o Congresso conseguirem ali dar continuidade a manter esse auxílio até o final do ano, a gente entende então que o consumo se mantém e as perspectivas de crescimento também se mantêm. Certo. E então, se esse auxílio for suspenso, se houver eventualmente, né, uma migração do consumo ou uma redução no consumo de proteínas animais, isso pode também afetar essa expectativa de crescimento que o Sindicações projeta para 2020. Sim, a gente responde, como eu te falei, diretamente, né, aos estímulos da proteína animal. Então, se houver redução no consumo de proteína animal ou até essa modificação no perfil de consumo, trocar uma proteína por outra, os nossos números mudam também. Certo. Ariovaldo, a gente tem acompanhado, né, questões de milho e de soja aqui também no nosso site, no Notícias Agrícolas. Eu queria saber se tem a preocupação do setor de rações com uma possível escassez ou uma oferta mais restrita de milho e de farelo de soja aqui no Brasil. Para esse ano nós estamos tranquilos, né? Entendemos, né, que a quantidade disponibilizada ela é suficiente para atender a demanda da nossa indústria da alimentação animal. Evidentemente, né, nós trabalhamos aritmeticamente, né? É uma contabilidade, uma conta de mais e menos, levando em conta a expectativa, enfim, os números que a Conab faz no seu levantamento de safra e comparado, né, a expectativa das principais associações, aí, entidades que representam as companhias produtoras e exportadoras de proteína animal, a gente encontra um saldo ainda positivo, né, para o final do ano. O próximo ano, as perspectivas também não são... A perspectiva é boa. Existe a expectativa, né, tanto do USDA quanto do International Grain Council, enfim, dos analistas, que os Estados Unidos devem ter boa safra outra vez, ou até uma safra generosíssima de milho no próximo ano. Aqui na América do Sul também a expectativa é de boa safra, né, salvo algum evento climático inesperado e tal. Então, em termos de quantidade, né, nós entendemos que há milho e farelo de soja, né, a gente é mais usuário de farelo de soja, milho e farelo de soja suficientes para atender a nossa demanda. Nossa preocupação é outra. É o preço? Exatamente. Aí tem uma série de variáveis, né? Então, a gente já trabalhava com a expectativa, ainda no início desse ano, ou na virada do ano passado, a gente trabalhava na expectativa A gente estava tranquilo em relação ao abastecimento, no entanto, a gente já esperava uma correção de preço razoável. E isso já no início do ano se dava. O que realmente ficou muito grave e acentuou demais essa preocupação, ou esse cenário, foi, lógico, né, a deflagração da pandemia, e aí em seguida, concomitantemente, você tem o mergulho do preço do petróleo global. Isso fez com que uma série de outros fatos, né, que estão envolvidos, não vem ao caso aqui discutir, levou a uma pressão no preço do milho e da soja, estou falando, né, precificados lá na Bolsa de Chicago. Todos esses fatores pressionaram o preço caiu, né? Lá na Bolsa de Chicago, o preço internacional do milho, né, de junho de 2019 para cá, 2020, fazendo uma comparação aí, ele caiu 25%, né? O farelo de soja em dólares. O farelo de soja caiu 3% em dólares. O problema daí é onde está? Está no câmbio. Então, como o câmbio, nesse período, o nosso real, nossa moeda, desvalorizou
quase 45%, né? O efeito aqui foi completamente diferente. Então, enquanto fora, em dólar, o preço do milho desvalorizou 25%, no mercado doméstico, em real, ele aumentou 25%. O farelo de soja lá fora, como eu antecipei, em dólares caiu 3%, aqui internamente aumentou 42%. Se eu estender essa análise, fizer uma comparação com o mês de julho agora, então no mesmo período, em 12 meses, de julho de 2019 para julho de 2020, a situação piora. O milho já sobe 32% e o farelo de soja 48%. Né? Então, o efeito do câmbio, né, ele é dramático. Né? O câmbio é um negócio assim, complicado. E, por um lado, né, ele torna o nosso produto exportável muito mais competitivo, isso é muito bom. Então, o próprio milho, a soja, o farelo de soja, a carne bovina, a carne suína, a carne de ave, esses recordes, né, que nós estamos alcançando de quantidade exportada e esse resultado, né, na balança comercial, que é muito importante para o Brasil, enfim, ele é favorecido por causa dessa moeda nossa que está, enfim, precificada assim. Foi a moeda que mais desvalorizou aí entre emergentes e tal na cesta de moedas. Agora, para o produtor local, a situação ela é bem dramática, né? Porque aqueles que produzem, né, o pecuarista dentro do Brasil, que concentra as suas vendas, né, enfim, praticamente, né, ou exclusivamente tudo aqui dentro, então ele não tem esse efeito amenizador da receita em dólar. Então ele realmente teve aí um inflacionamento razoável, né, no custo da ração, por causa do milho, do farelo de soja e dos outros elementos aditivos, né, vitaminas, minerais, enzimas que são importados e dolarizados. E este sim, né? Então, no período aí que eu comentei, de janeiro do ano passado, janeiro agora, voltando para janeiro passado, do ano passado, o custo da ração, né, hipoteticamente falando, né, que é um custo básico, hipotético que a gente tem para aves e suínos, ele subiu, aumentou 24 pontos percentuais. É uma escalada razoável. E aí, quando você olha o preço pago, né, ao frango vivo, pago ao produtor do frango vivo, nesse período aí retrocedeu 3 pontos percentuais. No suíno foi pior, retrocedeu 10 pontos percentuais. Então, realmente, é uma corrosão razoável, né, da rentabilidade. Agora, no meio de umas melhoras nos preços pagos aos produtores de frangos e suínos, no entanto, é lógico que fica todo aquele passivo, né? Então, isso atrapalhou muito, né? É uma situação muito difícil para o produtor, né, que concentra suas vendas ou exclusivamente vende seu produto no mercado doméstico. Certo, Ariovaldo. Então, para esse segundo semestre, o que a gente deve esperar para os preços das rações, então, é que se mantenham nesses patamares mais elevados, né, justamente por causa dos preços dos insumos? Sim, porque não há expectativa, né, de que o câmbio se modifique muito, pelo menos até o final do ano. A variação que pode se dar aí, vamos ser otimistas, né? Se houver uma pequena redução, né, na cotação, ou a moeda brasileira se valorizar um pouco diante do dólar, então isso deve afetar pouco, né, diante de todo esse cenário, essa contabilidade que eu falei. E no caso do milho e do farelo de soja, né, outra vez, né, depende muito do preço que vai ser colocado, né, no mercado. Evidentemente, aí, né, é a relação de oferta, demanda que prevalece. Então, a perspectiva, né, é que esses preços permaneçam assim, né? Oxalá as condições econômicas dentro do país, né, a gente possa ter aí um alívio, as pessoas disporem de mais renda e tal, para poder suportar isso, né, e conseguir continuar consumindo, né? Mas, enfim, né, os custos estão aí, eles têm sido absorvidos, né, nos diferentes elos da cadeia produtiva, porque, outra vez, o varejo resiste muito em repassar ou assimilar, aceitar aumentos de preço, porque o consumidor, evidentemente, não tem dinheiro, né, para desembolsar.
É uma situação complicada, né? A cadeia toda está imbuída aí, fazendo todos os esforços para tentar ir absorvendo, né, boa parte desses custos adicionais para poder manter, né, o abastecimento, principalmente porque é necessário agora, né? O momento é muito grave, né? A gente segue acompanhando, então, a evolução dessas questões econômicas, né? Essa movimentação, então, da economia que pode mexer com toda essa cadeia. Ariovaldo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado e sempre à disposição, viu? Até logo. Estivemos aqui, portanto, com o Ariovaldo Zani, que é CEO do Sindicações, trazendo informações para a gente a respeito do setor. Segundo ele, não há preocupação de uma possível escassez ou redução na disponibilidade de volume dos principais insumos para a ração para suínos e aves, né, que são, então, o milho e o farelo de soja. De acordo com ele, não tem essa preocupação com os volumes à disposição para a produção de rações, mas que um fator que eles estão atentos é a questão do preço, justamente pela questão do câmbio, né, que então torna a exportação muito mais atrativa, né, e também a ração, ela usa outros insumos dolarizados, como vitaminas e aminoácidos na composição, isso também acaba encarecendo a ração, e a perspectiva agora para o segundo semestre é de rações ainda em patamares elevados, mas segundo o Ariovaldo Zani, há a perspectiva do setor manter a projeção de crescimento que havia sido feita no mês de junho, que para o setor da ração de aves é de 3,6% de crescimento em 2020, de suínos 5% e para a ração para bovinos 3,5%. Essa perspectiva só deve ser alterada ou revista caso o auxílio emergencial cedido pelo governo federal seja cortado, né, e a população então passe a consumir menos proteína animal, o que impacta diretamente na demanda por rações. Eu fico por aqui, mas daqui a pouquinho você tem mais informações aqui no Notícias Agrícolas.